mostra a sua manifestação, mostra a sua indignação com esse STF, com essa justiça do Brasil, que é uma justiça imunda. E eu quero falar por que eu não tenho medo de falar isso não, viu? A justiça do Brasil é imunda, imunda. Chama de mim, Dal! Durante sessão no Senado Federal, o senador Cleitinho detonou os políticos condenados que estão falando mal do Bolsonaro. Detonou Alexandre de Moraes por ter feito Bolsonaro réu por um golpe que não ocorreu e por ter condenado a cabeleireira Débora a 14 anos de prisão por ter pichado uma estátua. Cleitinho chamou a justiça brasileira de imunda e criticou muito o fato de Débora estar presa por uma pichação e Sérgio Cabral, que roubou mais de 300 milhões de reais do Rio de Janeiro, estar solto e querendo se candidatar em 2026. Já deixe o seu like, se inscreva no canal e deixe a sua opinião nos comentários. Sobre a questão, né, desse julgamento que colocou o ex-presidente Bolsonaro agora como réu, sobre essa suposta, né, minuta de golpe que não teve golpe, verdade, mas eu vou mostrar para vocês aqui, gente, descrever a verdadeira minuta de golpe. 60 delações, 32 condenações, mais de 3 mil evidências nos autos processuais, 4-0 no STJ, 3-0 no TRF4, 1-0 na vara criminal, mensalão, petrolão. Teve nego aí que estava até com dinheiro na cueca. Então, eu quero falar o seguinte aqui, para alguns políticos, o povo não, porque o povo é o patrão, o povo que manda, mas político, lave a boca para vir falar do Bolsonaro. Se Deus descer aqui agora na terra e abrir o livro, a capivara de cada político desse Brasil aqui, meu amigo, você não vai virar réu não, viu? Você não vai para cadeia não, você vai para o fogo do inferno. Porque roubar dinheiro público, desviar dinheiro público, não deveria, igual eu estou vendo aqui, até falar, nessa questão da ficha limpa, de flexibilizar ela, não deveria ser nem 8 anos. Nego que rouba dinheiro público, que desvia dinheiro público, jamais deveria ser político na vida. Pelo contrário, deveria ter prisão perpétua. Então lave a boca para falar. Vamos lembrar do passado, um passado bem presente. Estou vendo um monte de político vir para a rede social, vir falar do Bolsonaro. Lave a boca para falar do Bolsonaro. Olha o seu passado, rapaz. Olhe para você. Olhe para a sua capivara. Presta atenção de quem que você está falando. Vocês não têm moral nenhuma, é zero de falar do presidente Bolsonaro. Zero. E eu queria chamar a atenção aqui, porque tem mais aqui, viu, gente? Quero deixar bem claro. Vamos lembrar quem está julgando isso aqui. O Zani, que é advogado pessoal do Lula. Eu tenho propriedade para falar aqui, porque eu votei contra e fiz campanha contra. Flávio Dino, amigo pessoal do Lula também. Quer dizer, que julgamento político. Isso é uma palhaçada que virou esse país aqui. Eu também votei contra e fiz campanha contra o Flávio Dino. Agora eu quero chamar a atenção aqui. Olha quem falou isso aqui, ó. Não é eu que estou falando, não. Foi um ex-ministro do STF. Marco Aurélio, ex-ministro do STF, disse que nunca viu processo criminal não ser julgado no plenário. Em 31 anos como ministro do STF, jamais um processo criminal foi julgado na turma, sempre foi levado a plenário. É nem sei falar essa palavra, um descalabro o que está sendo feito. Marco Aurélio que está falando aqui, ó. Marco Aurélio. Eu tenho uma fala do Nicolas, né, que viralizou no Brasil inteiro, que fala assim, se não parar o Lula, vai parar o Brasil. Eu quero falar o seguinte, se prender o Bolsonaro, vai parar o Brasil. Por isso que você que está vendo aqui, em abril agora, esteja na Paulista. Mostra a sua manifestação, mostra a sua indignação com esse STF, com essa justiça do Brasil, que é uma justiça imunda. E eu quero falar por que eu não tenho medo de falar isso não, viu? A justiça do Brasil é imunda, imunda. E eu quero mostrar para vocês por que a justiça do Brasil é imunda. Ô, cameraman, se puder dar um zoom para mim aqui, ó. Quero mostrar por que a justiça do Brasil é imunda. Eu vou comparar isso aqui, ó. Essa aqui está presa e pode pegar uma condenação de 14 anos e uma multa de 30 milhões de reais. A Débora Rodrigues está aqui, ó, 30 milhões de reais, por ter sujado um patrimônio público. Vou repetir, ela sujou um patrimônio público, a Débora. Agora, esse cidadão aqui, ele pegou 400 anos de condenação. Eu canso de falar isso para vocês. Para ele poder pagar, ele tem que estar muito bem saudável e ressuscitar 4 vezes. Esse cidadão está solto, ele desviou 300 milhões da saúde no Rio de Janeiro, ele desviou dinheiro público. A Débora sujou um patrimônio público. Esse aqui desviou um dinheiro público. Pergunta se ele devolveu os 300 milhões. Pergunta se teve uma multa de 300 milhões para pagar. Não, ele está solto, rindo da cara do povo, dando dica de cinema, de filme, e está querendo no ano que vem vir candidato. Por isso que eu falo aqui, eu não tenho o poder da caneta para poder fazer justiça, mas eu tenho o poder da minha boca para poder encher a minha boca para falar. Nós temos uma justiça imunda nesse país.
imunda, imunda. E eu quero aqui mostrar para toda a população brasileira a carta que a Débora mandou para o ministro Alexandre de Moraes. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Me chamo Débora e venho através dessa carta me comunicar amistosamente com Vossa Excelência. Não sei ao certo como dirigir as palavras a alguém de cargo tão importante. Portanto, peço que o doutor desconsidere eventuais erros. Sou uma mulher cristã, tenho 39 anos, trabalho desde os meus 14 anos de idade. Sou esposa do Newton e temos 2 filhos, o Caio de 10 anos e o Rafael de 8, que são meu coração batendo fora do peito. Excelência, Vossa Excelência, para não tomar muito o seu tempo, vou direto ao ponto. Sou uma cidadã comum e simples e sempre mantive minha conduta inabalada. Jamais compactuei com atitudes violentas ou ilícitas. Fui a Brasília, pois acreditava que aconteceria uma manifestação pacífica e sem transtornos. Porém, aos poucos, fui percebendo que o movimento foi ficando acalorado. Devo deixar claro que em momento algum, eu adentrei em quaisquer casas dos poderes. Fiquei somente na Praça dos Três Poderes, encantada com as construções tão gigantescas e bem arquitetadas. Sinceramente, fiquei muito chateada com o quebra-quebra nas instituições. Repudio o vandalismo, contudo eu estava ali porque eu queria ser ouvida e queria maiores explicações sobre o resultado das eleições tão conturbadas de 2022. Eu queria explicações e não tem problema nenhum questionar as eleições, até porque o Flávio Dino também questionou as eleições já, né? E outros também. Por isso, no calor do momento, cheguei a cometer aquele ato tão desprezível, pichar a estátua. Vou lembrar, ela sujou um patrimônio público, tem muito político que desviou dinheiro público. Posso assegurar que não foi nada premeditado, foi no calor do momento e sem raciocinar. Quando eu estava próximo à estátua, um homem pelo qual eu jamais vi começou a escrever a frase e pediu para que eu terminasse, pois sua letra era ilegível. Talvez tenha me faltado malícia para rejeitar o convite. O que não justifica a minha atitude, me arrependo desde o ato amargamente, pois causou separação entre eu e meus filhinhos. Nesse período de 1 ano e 7 meses, na época da carta de reclusão, eu perdi muito mais do que a minha liberdade. Perdi a chance de ajudar o Rafinha na alfabetização, não vi fazer a troca dos dentinhos de leite, perdi 2 anos letivos dos meus filhos, em momentos que nunca mais voltarão. Meus filhos estão sofrendo muito, choram todos os dias por minha ausência. Passam por psicólogos a fim de ajudá-los a organizar os sentimentos dessa situação. Um castigo e uma culpa que vou lamentar enquanto eu viver. Excelentíssimo ministro, Dr. Alexandre de Moraes, meu conhecimento em política é raso ou nenhum. Não sabia da importância daquela estátua, nem que ela representa a instituição do STF. Tampouco sabia que o valor de R$2 milhões. Se eu soubesse, jamais teria a audácia de sequer encostar nela. Minha intenção não era ferir o Estado Democrático de Direito, pois sei que o mesmo consiste na base de uma nação. Portanto, venho pedir perdão por este ato que até hoje me causa vergonha, consequências irreparáveis. Sei que não deveria, mas hoje tenho aversão à política e quero ficar mais distante possível disso tudo. Entendi que quando somos tomados pelo entusiasmo e a cólera, podemos praticar atitudes que não contribuem em nada. O que eu fiz não me representa, nem transmite a mensagem que eu sonhei tecer para meus filhos. O que mais almejo é ter minha vida pacata e simples, de volta e ao lado da minha família. Termino essa carta na esperança do que essa demonstração sincera do meu arrependimento possa levada em consideração por Vossa Excelência. Deus abençoe. Débora Rodrigues dos Santos. Essa carta aqui não adiantou de nada, porque vocês estão vendo o que o ministro Alexandre de Moraes vem fazendo com a Débora. Você quer uma parte, fica à vontade. Não, só uma pergunta. Fica à vontade. Essa carta foi escrita quando? Agora, nesse processo? Final do ano, acho que agora em novembro. Só que foi final do ano passado. Foi aberta ao público agora esse mês de março. A advogada que pediu para me ler em... Cara, é muita desumanidade a partir de uma carta dessa. Fica à vontade, a parte. Uma pessoa que pintou de batom, ou seja, não foi com tinta, que sai com água e sabão ali, 10 segundos, 15 segundos. Enquanto naquela mesma estátua, Cleitinho, você não estava aqui em Brasília, em 2016 pintaram simulando um aborto com a criança. Pintaram as ONGs pró-aborto, ONG ou alguém. E também a casa, lá na sua terra, lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, pintaram a casa, o apartamento da ministra Carmen Lúcia. O que aconteceu com as pessoas que pintaram de vermelho, de tinta, que não sai com água e sabão?
Então, é um absurdo, é desumano esse caso dessa senhora com batom que pediu desculpa, que está aí, está recebendo 30 milhões e também 14 anos de 2 ministros do Supremo, numa profunda demonstração de desumanidade, de vingança, de revanche contra uma cidadã brasileira que nunca teve passagem na polícia. É uma vergonha esse Senado não se manifestar de forma mais firme. Mas a gente quer também agradecer o Fux, que é ministro também, que teve a coerência, a decência de pedir vistas, e espero que eles possam repensar nesse julgamento da Débora e fazer realmente o que o STF tem que fazer, que é seguir a Constituição e guardar a Constituição e fazer justiça de verdade, não com a Débora. Que eu acabo de falar para vocês aqui, a Débora pode pegar uma multa de 30 milhões. Vou finalizar, viu, senhor presidente? Finalizando. Que o Sérgio Cabral, que foi governador do Rio de Janeiro, esses 300 milhões de desvio na saúde que esse cara fez, ele teve uma multa de 300 milhões, ou se ele devolveu os 300 milhões, pelo contrário, esse cara está solto, rindo da cara do povo e falando que o ano que vem vai ser candidato. Mas eu vou bater nessa tecla aqui todos os dias, porque Sérgio Cabral, como vocês outros bandidos que entraram na vida pública, eu vou fazer de tudo aqui para que vocês nunca mais possam voltar. Muito obrigado, senhor presidente. Você concorda com as declarações de Cleitinho? A justiça brasileira realmente está descredibilizada e Moraes se sentindo dono do país? Deixe a sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal. E se você quiser aprender a ganhar dinheiro postando notícias da forma correta, clique no link da descrição e assista a uma aula gratuita que vai te ensinar a criar um canal lucrativo aqui no YouTube. Até a próxima!